Hello, estudantes! Tudo bem? Bom demais revê-los, bom demais revê-las. Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um programa do Terceira Série em Foco. Mais uma ferramenta do Goiás Bem no Enem 2023 para você, que fará uma excelente prova do Enem ao término deste ano. Vamos pensando, tá chegando, mas sem afobar, sem ansiedade. Tem muita coisa bacana para a gente conversar aqui nesse encontro. Para nós que não nos conhecemos ainda, eu sou Fernanda Serbito, professora de Ciências Humanas, e trouxe muita coisa para a gente conversar aqui hoje. Vamos lá? Olha só. O referencial que vamos trabalhar aqui hoje é justamente a última prova do Enem, a prova de 2022. Aquele primeiro domingo em que você fez prova no dia 13 de novembro de 2022, sua primeira etapa. Tá lembrado? Tá lembrada? Você que fez já como treineiro, como treineira ou até como candidatos? Vamos lá. Repare você, nesses comentários que eu trouxe, que alguns colegas, algumas colegas, alguns estudantes comentaram conosco como foi a sua experiência naquele domingo. Olha só, a primeira pessoa diz pra gente: oi, Fernanda, então, essa segunda prova que eu faço. E dessa vez a impressão que deixou foi de objetividade. Em comparação ao ano passado, tivemos menos textos, o que para mim foi melhor e menos cansativo. É um ponto de vista. Né? É um panorama que a pessoa que fez prova achou a prova mais objetiva. Mas temos outro ponto de vista aqui, e a gente faz isso o tempo todo nas humanas, né? Comparamos pontos de vistas, comparamos documentações históricas, referenciais teóricos, e muitas vezes com fortíssimo embasamento. Fazemos isso na história, fazemos isso na geografia, na antropologia, na sociologia, na filosofia, no direito. São áreas que se correlacionam muito bem, se alimentam muito bem nas suas mesmas fontes, não raro, tá? E aqui você tem: não me desagrada esse caráter mais interpretativo, presente em 2022. Veja você, um parecer completamente diferente do primeiro, que chamou a prova de objetiva, em que se tinha questões que poderiam confundir o estudante entre duas opções de resposta. Olha só, meninos, meninas, quando a gente se depara com provas objetivas, sobretudo para a gente que está começando nessa carreira de fazer Enem, essa coisa toda, e no outro momento nós vamos marcar aqui para a gente conversar sobre o que pensar sobre a nossa nota obtida, a nossa carreira, a escolha do curso, em breve. E aí você vai perceber que respostas se parecem. É uma maldade de elaboradores e elaboradores da prova? Seria uma cilada? Seria o famoso pega? Não. Fiquem tranquilas, fiquem tranquilos. Só existe uma resposta correta. Sempre, em toda a prova do Enem. Mas por que às vezes você tem aquela sensação de semelhança entre elas? Porque muitas das vezes as informações contidas nos outros demais itens distratores são informações corretas. Isso é uma regra de seriedade, de lisura da elaboração da prova. No entanto, somente uma dessas informações contidas corresponderá à proposta do texto piloto, à proposta do comando. Percebe? Por isso, muita atenção, muito carinho quando você estiver aí na sua escola realizando seus simulados, quando você receber materiais que nós, da Secretaria de Educação, enviarmos para você, para que você tenha atenção, para que você treine habilidades, para que você então exercite as propostas das competências. E pensando assim,
com essa forma mais fria, mais calculista e racional, você tende a acertar mais na prova do Enem. E não se confundir com opções de resposta tão semelhantes, tá? E a pessoa ainda falou pra gente, gostei muito do tema da redação, que não raro você assiste por aqui as aulas da professora Joanede. Na prova tinham questões muito fáceis e ao mesmo tempo em que o comentário foi alongando, eu cortei um pedacinho, tá? Olha o que a próxima estudante disse. Na verdade, pai de uma estudante, professor experiente que atua tanto na educação quanto também na saúde. E esse pai contou pra gente o seguinte. Oi, Fernanda. Então, a 2xzinhos aqui, ela chama Júlia, tá? É uma aluna brilhante, mas não tem nada de diferente de você, de mim e dos nossos colegas. A grande sacada foram os esforços sem medidas que ela fez para alcançar seus objetivos. E o pai, então, observando e contemplando o esforço dela, me contou que ela falou que a prova foi mais ou menos como os simulados que ela já havia feito no cursinho. Achou que a prova de linguagens estava mais difícil e achou que o Enem está ficando conteudista mesmo. Ela concorda com a colega do primeiro ponto de vista que eu te mostrei. Só que a primeira colega fica aliviada pelo caráter mais objetivo da prova. Já a Júlia acha que a prova possa não contemplar a forma com que ela estuda, né? E essa parte da crítica, de história do Brasil, mais crítica relacionada ao aluno, acha que está se perdendo. É uma aluna experiente, que já havia prestado outros exames, já havia tido outras aprovações e optou pelos resultados que ela conseguiu alcançar no final de 22, tá? E quando a gente conversa com você sobre Enem, é importante trazer para você o fragmento. Claro que eu não conseguiria contemplar todo o documento da matriz de referência do Enem, mas trouxe para você um fragmento no sentido de te mostrar o quanto esse documento é pensado em você. Tá, que é uma prova, você está sendo avaliado, avaliada, testado, testada, vai ter que então emitir ali, né, todo o seu conhecimento, seus esforços, você está concorrendo com pessoas. No entanto, isso é pensado para que um trabalho seja feito com vocês na escola. E é nesse sentido que quando pensamos as ciências humanas e suas tecnologias, com base na matriz de referência do Enem, nós trazemos então 6 competências de área, tá? E entre elas, várias habilidades. E eu trouxe para você a competência 3, que tem por objetivo nos propor a compreensão e produção do papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. A gente percebe isso em vários contextos históricos. E a habilidade, o que vamos exercitar, o que vamos ter que saber fazer ao longo da prova em muitas questões, vai consistir em comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situações ou fatos de natureza histórico-geográfica. É muito difícil dissociar essas duas áreas do conhecimento. Eu me formei em História na UFG, mas o tempo todo, ao longo dos estudos na graduação, os cursos vindouros, pós-graduações, inevitavelmente a gente está sempre em grande sincronia e harmonia com as outras humanas, principalmente com a geografia, tá? E é nesse sentido que nós vamos diluir toda essa possibilidade aqui de exercício das nossas mentes nas questões com as quais nós vamos nos deparar. Tudo bem? E aqui ele fala que tudo isso é acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. Olha só o que eu trouxe para você. Para pensar que a prova do Enem, do primeiro domingo, relaciona ciências humanas, linguagens e redação. Isso não é aleatório, isso é proposital, isso é pensado de uma forma que vá ao encontro daquilo que você tem também para ser avaliado.
são elementos que se correlacionam, são elementos que contribuem imensamente uns com os outros. E eu trouxe aqui uma vastidão de exemplos só de 2022 para referenciar para você esse argumento. O argumento dos diálogos entre as ciências humanas, a redação e as linguagens. E aqui você vê, por exemplo, já de cara, a questão 37, estou me referindo à prova rosa, tá? Com a proposta de redação. Veja isso. A 37 se refere, então, a uma questão das linguagens. A proposta de redação vem em sequência. No entanto, você percebe que o texto colocado sobre linguagens silenciadas, se referindo ao resgate da cultura dos indígenas, tá? Da tribo dos Pataxós, vai ao encontro da proposta de redação que se atreveu ao resgate da cultura dos povos identitários. E aqui a gente percebe nessa coletânea gráficos, olha, a matemática inevitável, nunca se esqueça dela, nem tente, tá? Por mais que você tenha outras áreas de maior afinidade, ela é um subsídio fundamental para que nós elaboremos muito das ciências e também das humanas. E aqui nesse gráfico a gente observa populações indígenas, tanto em números absolutos quanto em percentuais, quilombolas, pescadores, entre outros tantos povos que vão constituir essas identidades, essa pluralidade cultural do Brasil. E aí, por um lado, a questão de linguagens trouxe um resgate da língua pataxó. E para os dois exercícios, seja a questão 37, seja para a gente equacionar e estruturar uma prova de redação com vasta qualidade, foi fundamental um mergulho nas fontes das ciências humanas, tanto da história quanto da geografia, da antropologia e afins. Percebeu? Aqui à frente, eu vou abrindo para você com mais riqueza de detalhes, o que estava minorizado ali naquele primeiro slide. Aqui a gente tem o texto 1, que vai trazer justamente uma discussão de pesquisadores da UNB sobre povos quilombolas, povos tradicionais brasileiros e indígenas, ok? O texto 2 é o gráfico, lembrando, e nunca se esqueça da nossa amiga matemática. Não temos como deixá-la de lado, mesmo que a gente tenha mais dificuldades com ela. Você acabou de ter uma maravilhosa aula com o professor Marcão. Fique muito atenta, muito atento, são conhecimentos elementares, tá? Em que a gente vai aproveitar em várias das nossas áreas de atuação. Você vê também uma outra forma de texto. No texto 3, falando de povos e comunidades tradicionais. Quando você se deparar com esse material com maior intimidade, você vai perceber que ele contempla muitas siglas de órgãos e entidades que militam pelas causas dos povos identitários, que militam pelo respeito a populações de pescadores, a populações quilombolas e a manutenção desses elementos culturais. No próximo texto, o 4, Carta da Amazônia de 2021, um belíssimo apelo ambiental com foco na Amazônia. E assim nós percebemos como se constituiu, como se articulou a proposta de redação do Enem, bebendo tanto em várias fontes das ciências humanas. Você vai observar também, mais abrangente aqui, o texto que trata do resgate da língua dos povos pataxós. E eu ainda estou na prova de linguagens, tá? E ele traz para nós uma discussão sobre um movimento de recuperação da língua, cujo gabarito vai ser a conjugação do ato de resistência étnica à preservação da memória cultural. A letra B. Avançando ainda, eu trouxe para você uma questão da Humanas, que fala sobre o povo cambeba e a relação do povo cambeba com o rio. Não só uma relação geográfica, não só uma perspectiva ambiental, mas uma perspectiva afetiva, uma perspectiva de
patrimônio cultural. Cai muito, hein, meninas? Cai muito, meninos. Aqui a gente trouxe o texto mais aberto para que você contemple o que ele traz, tá? E o texto descreve justamente a perspectiva do povo cambeba, com base na ideia de patrimônio cultural e afetivo. Não foi a única questão que, em 2022, pensou essa lógica do patrimônio cultural na prova de humanas. Percebeu que nós estamos caminhando dentro de um mesmo eixo temático e o quanto ciências humanas dialogaram com a prova de linguagens e alimentaram a coletânea da redação? Avançando ainda, veja você que eu tenho aqui. Olha que delícia isso! Meninos, meninas, é um jornal, mas como nós somos pós-modernos, pós-modernas, e buscamos o tempo todo nos adequar às tecnologias que nos são oferecidas, outras a gente busca tatear, alcançar, vamos chamar de newsletter. Nós vamos ter aqui a segunda edição da nossa newsletter. Você vai ler o QR Code e ele vai te dar acesso a esse maravilhoso material que trouxe para vocês discussões de temas, questões, tema de redação, elaborada pela professora Joanede, muitos comentários meus acerca do tema, com grande contribuição também de outros e outras profissionais da SEDUC, da Superintendência de Ensino Médio, por exemplo, a professora Siloá Brito, tá? Convido você a conhecer o nosso material, ele é quinzenal e essa segunda edição trouxe justamente a discussão sobre o trágico genocídio que tem vivenciado o povo Yanomami em razão da destruição também da Amazônia pelo garimpo, por madeireiros e todo um descontrole, uma negligência por parte de autoridades que outrora deveriam ter se responsabilizado, tanto pelo meio ambiente quanto pelos seres humanos contidos ali. Nos impacta totalmente, tanto no sentido econômico, humanitário, sociológico, ambiental, até mesmo nossos vizinhos, até mesmo povos de outros países e todo o planeta Terra. Ah, eu acho que eu já fiz o convite, hein? Vai lá, leia nosso QR Code e fique atento e atenta às nossas postagens, tá? No nosso maravilhoso material, a nossa newsletter. Essa daqui é a segunda edição e em breve vai chegar para você aí a terceira. Tudo bem? Pessoas, bons estudos. Até logo. Em breve voltaremos a nos ver. Nos siga nas redes sociais, tá? Tanto no meu Instagram, Serbeto Fernanda, quanto no Instagram do Gobem no Enem. Grande beijo. Conte conosco. Até logo. Tchau, tchau.